Olá, pessoinhas! Sejam muito bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial. E eu queria deixar aqui meu imenso agradecimento ao pessoal da Acadêmica, ao Augusto principalmente, porque é o que nos aguenta o tempo inteiro, mas principalmente queria agradecer a Gabriela Giro, que é a principal organizadora desse evento, e que eu falo que a vida ela é muito engraçada e ela traz de volta para nossas vidas algumas pessoas muito importantes. A Gabriela Giro, ela é irmã da Valéria Giro, que foi minha melhor amiga na época do meu ensino fundamental, lá pelos meus 8, 9 anos. E eu me lembro das épocas que eu vivia na casa dela, enfiada, comendo sagus e coisas maravilhosas que a Belmira, a mãe da Gabi Giro, fazia. Então, um imenso agradecimento e estou extremamente lisonjeada de poder participar do seu congresso. E nós temos 3 aulas nesse congresso, vai assistir uma daqui a pouquinho. A primeira falando de preenchimento em têmpora posterior, outra falando de vasos, falando dos aspectos da anatomia arterial e das zonas de risco que a gente tem, e outra de documentação. Então, agora você vai assistir uma dessas apresentações, mas não perca, a gente tem 3 e elas se complementam, tá? Elas se complementam, não é uma aula só, são várias aulas com continuidade. Certo? Aguenta a voz chata aqui, porque vai valer a pena. Então vamos para o próximo. E o assunto agora vai ser a respeito de documentação fotográfica. A gente vê, está cansado de ver no Instagram, antigamente era Facebook, né? Facebook não usa mais, mas no Instagram, sobretudo, fotos de antes e depois. Eu não sei que diabos deu, isso é uma questão moral minha, que diabos deu o surto no CFO de fazer uma resolução liberando fotos de antes e depois. É um passivo jurídico gigante, não vale na discussão agora, mas enfim, de fato é permitido, de fato pode-se ter, então tudo bem, perfeito. Só que fotos do Instagram não são fotos de estudo. É essa que é a minha grande crítica. Coloca-se essas fotos em mídias sociais, normalmente, imagens, vou colocar entre aspas, falsificadas. Pacientes com antes, todo borocochô, numa foto assim sentada, com pouco brilho, e depois cabelo com maquiagem. Preso, olhando para baixo, aí depois do fim é cabelo solto, maquiagem e paciente com a cabeça para cima. Empoderada. Enfim. E isso não precisa ser gritante desse jeito que eu falei, ela pode ser sutil e causar o mesmo efeito. Mesmo efeito. Só que o fato é o seguinte, com imagens como essa, a gente não consegue usar nada para estudo. Até juridicamente, se você for se proteger, se você tiver um litígio ou qualquer coisa do gênero, e você tem que apresentar fotos do que foi obtido com o tratamento, você tem que ter fotos que são comparáveis. Uma foto sem maquiagem, com uma foto com maquiagem, uma posição X, uma posição Y, você não compara a foto. Então, a ideia, o objetivo agora, é passar para vocês informações, não de fotos artísticas, essas fotos que, na odontologia, que antigamente era chamada de Nutella, era feito, né? De mordendo kiwi com batom verde, ou morango com batom vermelho. Enfim, eu já vi até, eu não lembro quem que foi, um cara de barba com farinha e churrasquinho. Um churrasquinho, verdade. Foi sensacional, foi muito boa. Mas enfim, tudo para mostrar os dentes lindos, blá, 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 mas não interessa. Isso daqui, na verdade, é um enfeite. O que nos interessa é um procedimento, é uma documentação de fotos técnicas e comparáveis, que vai servir tanto como um arquivo de fato de resultados para você, que você pode ou não publicar, mas que ela sirva como um anteparo jurídico qualquer problema que você tenha, que é um ponto muito importante que a gente tem que ter. Aí isso é um aspecto muito importante. Então não é para ficar pensando simplesmente, falar, eu vou tirar foto só para Instagram. Não, você tira a foto para se proteger. Proteger você e existem muitos pacientes, né, ou muitos clientes que estão querendo aproveitar de fato. A gente encontra isso cada vez mais, né? É muito frequente. Enfim, e dentro da resolução do CFO, essa que a gente está vendo, a 196 de 2019, existe realmente essa autorização para o uso de fotos de antes e depois, só que eles colocam de jeito bonito, né? Não é fotos de antes e depois, porque não pode ser antes e depois. É do diagnóstico e do resultado. Mas, em essência, a terminologia antes e depois funciona essencialmente do mesmo jeito, né? Antes e depois. E o importante é essa documentação. Se a gente for pensar vamos fazer assim, denominar o que é, né, o que é a fotografia, essencialmente é um meio de gravar a imagem, de você ter documentado uma imagem, um momento, isso que é também interessante, que a gente documenta um momento, a gente não documenta uma sequência um lapso de tempo, a gente tem uma fotografia, é aquela hora, aquele segundo, aquele centésimo de segundo que você documentou e que você vai deixar isso em documentado, guardado. Qualquer procedimento, qualquer coisa que você fez depois daquilo lá, você já está fazendo uma outra foto que tem alterações em relação à primeira.
Se você fez uma foto dali 2, 3 semanas, você tem uma alteração em relação à primeira. Então, a cada estágio clínico, é importante que você tenha essa documentação, você grave essa imagem. Isso é uma regra que a gente faz no hospital. O paciente veio, é via de regra, não interessa se ele fez, mas eu já tirei essa foto semana passada, não tem problema. Você vai fazer foto de novo agora, antes da gente avançar. Porque é muito frequente o paciente vir e falar, olha, mas eu não tinha essa bolsa aqui debaixo do olho antes de fazer a toxina botulínica. Chega lá e a gente vai ver a foto inicial, ele já tinha, só que ele incomodava antes. Não tinha essa mancha. Não tinha mancha. A pinta não aparecia, não tinha pinta. Então, é muito estranho, né? O fato é que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Se eu chegar para vocês e pegar uma máquina digital, pegar uma dessas mais modernas, uma DSLR, pegar uma mirrorless ou qualquer coisa do tipo, que são máquinas caras, investimentos caros, que eu acho que você deveria ter, eu garanto que você vai sair dessa aula e falar, eu não vou comprar isso aí agora porque eu tenho meu celular e eu vou me virar com o meu celular. O que também não é ruim. Dependendo do celular, também funciona tão bem quanto uma máquina fotográfica. Exatamente isso. Então, a gente não vai focar em equipamento, tá? Eu não vou ficar pegando equipamento, mostrar a diferença do que é mirrorless, do que é, o que é uma DSLR, qual a diferença entre as duas, qual que é melhor, qual que é pior, tá? O sistema óptico de uma, o sistema óptico da outra. Nada disso. O foco nosso vai ser fazer a documentação. E para isso, a gente acaba usando vários equipamentos. Então, a gente tem a comparação, a gente tem uma divisão entre os equipamentos, mas, em essência, eu tenho certeza que você vai acabar adotando um equipamento que ele também tira foto. Você entenda essa questão. Quando você... Não é uma máquina fotográfica. Não é uma máquina fotográfica. Também tira foto. Essa é a sua classificação. Mas em essência Está cada vez melhor? Está cada vez melhor. Existe inteligência artificial que está melhorando, otimizando cada vez mais essas imagens. Mas, de fato, o telefone não é uma máquina fotográfica. É um aparelho que você navega na internet, você responde mensagem, você telefona e ele também tira foto. Então, ele é multiuso. Se você quer realmente tirar fotos como devem ser, provavelmente você vai conseguir melhores resultados se você entender e tiver equipamentos que tenham sensores melhores, que tenham sistemas ópticos melhores, que permitam uma iluminação melhor. Então, a gente tem que dividir essa questão. Se você realmente quer uma foto para ser documentada da melhor forma possível, o telefone não é a melhor opção. Mas se você quer aquilo lá prático, que não te enche o saco, que fala, putz, é o suficiente para eu documentar e eu consigo com essa imagem fazer o meu planejamento e eu tenho uma prova do que eu executei, vamos ao smartphone que você vai conseguir chegar nesse objetivo. O maior problema, na verdade, do smartphone, além do sistema óptico limitado, porque tem que caber numa espessura muito pequenininha do próprio aparelho, é que o sensor dele não recebe muita luz. Se a gente comparar, por exemplo, um sensor de uma máquina fotográfica, ele é um sensor grande, a gente pega o sensor, o que capta a foto, o que capta a imagem, é um sensor grandão. O do smartphone é um negócio pequenininho, para caber naquele aparelho que cabe no teu bolso. Então, aquele sensor grandão recebe muita luz, recebe muita informação. O sensor pequenininho não recebe tanta luz. Então, a gente tem que criar pelo menos um ambiente mais ou menos adequado para que ele tenha um grau de iluminação que funcione e que você possa, de fato, utilizar aquilo como base para a sua documentação. Então, a gente tem que partir do princípio que você vai estar utilizando um equipamento que é limitado. É ruim? Não, mas ele é limitado nessas questões. Aí você pode compensar com iluminações artificiais, com outros equipamentos que vão compensar um pouquinho essa diferença. Talvez não fique exatamente na mesma qualidade, mas é o suficiente para mostrar e poder comprovar um antes e depois de algum tratamento específico. Sim, né? Porque toda fotografia ela está ancorada nessa pirâmide, né? A abertura, que é qual é a profundidade de campo que a gente vai pegar, que a gente não precisa de uma profundidade de campo muito grande, porque a gente vai trabalhar com focos em rosto, então até aí a limitação não existe. Exposição, que é o quanto de tempo aquele sensor vai ficar exposto para receber aquela luminosidade, e a sensibilidade desse sensor, que é o ISO. Então, são esses 3 pontos que a gente tem em qualquer fotografia. Numa máquina, todos esses aspectos a gente consegue através do sistema óptico, da lente e da própria regulagem da máquina. Na maior parte das vezes, um smartphone já vem com tudo isso no automático. Programado. Você pode, de repente, até ter um aplicativo que permita uma regulagem ou outra dentro dos parâmetros que aquele equipamento seu permite. Mas, via de regra, você vai acabar usando no automático. Isso pode ser muito prático, do ponto de vista de rapidez, mas ele também pode ter algumas limitações.
As máquinas fotográficas, os telefones, alguns deles já faz uma documentação fotográfica através de inteligência artificial, criando uma pseudomaquiagem, tirando alguns detalhes de fotos. Por isso que as fotos ficam tão boas na hora de ir para o Instagram. Né? Então, às vezes, você quer usar exatamente para o Instagram é ótimo, porque ele faz uma borradinha muito suave na pele, tira ruguinhas, tira marquinhas, tira manchinhas, e parece que a pele está impecável. Né? Você vê foto de Instagram essencialmente dessa forma. Todas elas... muito boa, dependendo do ponto de vista, né? Porque isso é um inferno para a paciente acreditar que aquilo é verdade e ficar atormentando a gente na hora dos resultados. Sim. Então, o ideal é que você programe o seu aparelho. Eu não vou conseguir falar sobre isso, até não tenho nem conhecimento técnico sobre isso, mas você consegue, no equipamento que você tem, no smartphone que você tem, tirar essas opções para que você tenha uma imagem, vou colocar entre aspas, crua, sem maquiagem, sem falsificação daquela imagem. Porque essa imagem crua é o que nos interessa. Você vai começar a ter duas fotos. Uma foto, entre aspas, crua, numa posição adequada, e a outra foto que você pode usar para mídia social, sabendo que você está enganando o pessoal. Porque essencialmente é isso que acaba fazendo, né? Outra coisa que a gente vai ter que controlar, já que tudo depende da iluminação, a iluminação ela tem que ser 100% artificial. Por que tem que ser 100% artificial? Porque você sabe a hora que a gente está gravando aqui nesse estúdio? Agora é 11 da manhã. Por aí. 11h30. 11h30. 11h30 da manhã. Você não sabe onde está o sol. Se você tivesse uma janela do lado, a iluminação do meio-dia ou das 11h30 da manhã ia ser diferente das 7 da noite. A nossa iluminação está diferente. Aqui não tem nenhuma janela. Eu tenho duas iluminações. A iluminação ela é sempre padrão. Se eu estiver fazendo uma filmagem até às 7 da noite, é a mesma coisa que você está enxergando. E não precisa nem ser só isso. Se um dia está mais nublado do que outro, isso você não consegue controlar de jeito nenhum. E isso altera a claridade na foto do mesmo jeito. Então, usar o ambiente natural vai ser muito difícil você conseguir o mesmo efeito. Então, aquelas fotos que às vezes ficam com um tom mais avermelhadinho, um tom mais esbranquiçadinho, isso tem a ver com a claridade. E que na luz natural você não vai conseguir chegar, provavelmente, à mesma tonalidade. Né? Sim. Então, se for possível, o seu ambiente tem que ser luz artificial. Bem iluminado com luz artificial. Então, bota lá uma persiana, uma blackout na janela. Na hora da fotografia, abaixa o blackout, faz a fotografia com a luz artificial que você tem. Daí depois você abre e tudo bem. Tá? Então, isso é um aspecto importante. Se você não tem essa possibilidade, tem que ver conforme o local. A gente vai demonstrar isso direto no consultório. Vocês vão ver aqui no meu consultório, tem uma janela central. A gente acaba usando a imagem como uma base, mas tentando tirar isso do mérito. Né? Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Outra questão, se possível, fazer essas documentações com uma iluminação contínua. Né? Veja, eu estou falando da melhor opção para telefone. Ah, eu tenho uma máquina fotográfica assim, assim, assado, funciona isso aqui? Não, eu estou falando para o telefone. Tá? Iluminação contínua, um ring light, aquela anelzinho de luz que você tem, que você cria um ambiente de iluminação mais ou menos simétrica em toda a região da face. Essa iluminação com ring light, ela também pode ser um problema, porque ela pode eliminar marcas. Ela pode, como ela ilumina em toda a região, ela vai tirar algumas sombras, que algumas sombras são importantes. Então, a análise do uso ou não do ring light depende de cada paciente. Tanto que esse é um dos artifícios para aquelas pessoas que colocam antes e depois imediato, que pode ver, de forma geral, quando o resultado é muita diferença, a foto final está com muito mais claridade. Ela está com uma luz mais próxima do que a inicial. A inicial tem muito mais sombra. Isso é um dos artifícios que essas pessoas de Instagram usam para mascarar e parecer que o resultado foi melhor do que realmente foi. E como a gente vai usar uma luz artificial, a gente tem que entender mais ou menos qual é a tonalidade dessa luz, né? Existem luzes que são mais amareladas, e tem luzes que são mais brancas, são mais frias, né? Qual é a iluminação que você tem no consultório? Então, essa regulagem também pode ser feita no aparelho. Você pode escolher qual é o balanço de brancos, que seria a terminologia que é usada, qual é o balanço de brancos ideal para a iluminação que você tem. Hoje em dia tem LED, né? O LED normalmente ele tem uma luz mais homogênea, mas é uma luz muito branca, muito chapada, né? É uma luz sem vida, na verdade. Se você pegar, por exemplo, uma lâmpada mais antiga, aquelas incandescentes, ela é uma luz mais quente, mais amarelada.
Então, depende do ambiente que você tem, você pode ter um ambiente mais amarelo, mais quente ou mais frio. Você tem que regular isso para que a fotografia, como eu disse, fique uniforme. Se o paciente veio às 7 da manhã, se ele veio às 5 da tarde. Tem que ser a mesma foto, né? Tem que ser uma foto comparável com isso. Normalmente, isso é feito também com balanço de branco. Outra coisa que é extremamente errado, que as pessoas entendem de uma forma errada, é a questão de resolução de imagem. Eles contam resolução de imagem simplesmente com desculpa, eles contam a qualidade da foto simplesmente baseado na resolução de imagem. Resolução de imagem é quantos megapixels tem a sua câmera. Se a gente for pensar do ponto de vista prático, hoje, que você usa simplesmente tela, dificilmente você imprime uma foto, né? Raríssimas vezes a gente imprime foto, antes era revelar, né? Hoje a gente imprime. Raramente a gente precisa de alguma coisa mais do que 8 megapixels. Para o que a gente usa, 8 megapixels é muito suficiente. Ah, mas eu tenho eu acabei de comprar um telefone que faz imagens de 42 megapixels, gigante, você não vai usar nem um terço disso. Então, 8 megapixels é melhor é uma foto que você usa no telefone, você recorta o que você precisa recortar, você tem toda a imagem lá. Nitidez na imagem. Tem a nitidez suficiente, os detalhes que você precisa, e se você precisar imprimir, você é uma impressão que consegue uma folha do tamanho A3, por exemplo. A3 não, A4. Você não usa fotos maiores do que um A4. Né? Então, você trabalhar com entre 8, 10, 12 megapixels está mais do que bom. Eu não sei o iPhone que acaba sendo a referência, acho que são 12, né? Não faço o selfie é 12 e o outro não sei quanto que é. Mas, enfim, são fotos que a gente consegue melhorar. Então, a quantidade de pixel, na verdade, ela tem a ver com a resolução, tem a ver com a nitidez que a gente consegue. De 8 para cima, você já está bem cuidado. Bem servido. Bem servido. Então, não tem que ficar pensando em nada muito misterioso. Ó, aqui tem a questão das resoluções. Olha o tamanho do pixel e o tamanho da imagem. Olha. Então, 8 megapixels ou 12, né? Eu coloquei 12 de exemplo. Olha, dá imagens de 32 por 21 centímetros. Não, 36 por 24 centímetros. É uma foto do tamanho de uma folha A4. Então, é uma foto bem grande. Né? Então, não precisa mais do que isso, com certeza. E se você precisar recortar esta foto para pegar uma parte dela, ainda assim ela tem resolução suficiente que permita isso. Tá? Então, não é alguma coisa que preocupe. Pela limitação do equipamento, isso é um problema que todos enfrentam, e muitas pessoas usam isso como um recurso de falsificar o antes e depois, é que a distância entre o seu aparelho, entre o seu smartphone e o objeto, tem que ser pelo menos 1 metro. Não pode ser menos do que 1 metro. Por quê? Menos do que 1 metro, a lente do smartphone, ela tem um efeito, tem um formato semelhante a um olho de peixe. Ela dá uma distorção na imagem. E essa distorção se chama de distorção em barril. Ou seja, quando você tira uma foto muito perto, o seu nariz fica grandão, a orelha fica pequenininha. Quando você tira de mais longe, você já tem a proporção melhor. Então, tem muitas pessoas que usam esse efeito de barril, essa distorção em formato de barril. Quando você aproxima o nariz está grande, quando eu tiro, está melhor. Fala, olha o preenchimento que eu fiz, olha como ele ficou bonito. Não fez nada, às vezes Ou mudou. Então, quando vão fazer preenchimento, mostrar procedimento de preenchimento em mandíbula, o paciente, quando está muito mais próximo, ele fica com o rosto mais oval, fica mais longo. Quando você coloca na posição ideal, ele já nem seria com o rosto tão longo. Só que aí aquele preenchimento de mandíbula que você fez vai ficar mais evidente, porque ele saiu de um rosto oval para um rosto quadrado. Então, dá um choque muito maior. Isso é nítido. Isso é falsificação da imagem. As pessoas usam isso com muita frequência. Muita frequência. Então, como a gente está pensando em fotos técnicas, lembra? Eu não estou pensando em Instagram, nada do tipo. Pensando em fotos técnicas. A gente vai deixar pelo menos 1 metro de distância que minimiza esse efeito barril. Tá? Então, qualquer aparelho, não importa, eu tenho mais turbo diesel, intercooler, sei lá, dos aparelhos. Não, você vai fazer sempre com uma distância de 1 metro disso. E a gente vai ver isso que eu vou falar agora na prática, tá? A gente vai direto lá no consultório para mostrar para vocês como a gente pode organizar um estúdio no seu espaço, no seu ambiente. Essencialmente, a gente vai ter um quadradinho no chão, uma marcação no chão, um fundo preto, e o paciente ele vai ficar em várias posições. A gente vai estar numa posição fixa para tirar essa fotografia, e o paciente que vai movimentar, ele vai virar 45 graus, ele vai virar 90 graus, e a gente vai fazer as fotos necessárias para essa documentação. Esse esqueminha que vocês estão vendo, a gente vai ver ao vivo, vai ficar mais fácil de perceber. Mas, em essência, funciona desta forma.
O paciente fica com o pezinho no quadrado, olhando para a câmera, que está na altura pré-determinada do paciente, e ele vai virar 45 graus para um lado, para outro, e 90 graus para um lado, para outro. E assim a gente consegue documentar o paciente com um padrão mais ou menos próximo, com fotos mais ou menos comparáveis, né? Então, sempre na altura do rostinho, com 1 metro de distância, pelo menos. Aqui está com a máquina, você pode usar o telefone, como a gente vai fazer, e sempre deixando o paciente alinhado pelo plano de Frankfurt, né? Uma posição de posição regular, que é uma briga, né? A gente já teve paciente que não conseguia ficar nessa posição. Não precisava tirar a posição da paciente sempre assim. Ela ficava de pé. Lembra disso? Lembro. Nossa, foi uma briga, porque a gente fez o curso do Eye Concept e foi um caos com uma das pacientes que não conseguia tirar uma foto com ela numa posição decente. E aí você ia, posicionava a cabeça dela, aí a hora que você saía para chegar até a máquina, ela já parava. Que agonia. Dava uma agonia. Mas enfim, coloca o paciente, né, sempre alinhado com o plano de Frankfurt. E aí, agora que é a parte mais interessante. Você tem que ter uma documentação padrão. Quando você pede uma documentação ortodôntica, não sei se você é ortodontista, mas quando se pede uma documentação ortodôntica, não vem com uma documentação padrão. Olha, são 6 fotos intraorais que são feitas assim, assim, assado, mais uma radiografia panorâmica, mais uma norma lateral, mais sei lá o que está no pacote da radiologia. Então, é sempre o mesmo padrão. Quando você pede a documentação, vem sempre o mesmo padrão. Porque você precisa, se você trabalha com orto, você precisa comparar como estava no começo com estava no final, porque documenta no final também. Certo? Ou até no meio, às vezes, depende da situação. Pois então, aqui é a mesma lógica. Você tem que ter um jogo de fotos padrões, jogos de fotos padrões, de acordo com o tratamento que você vai realizar. Via de regra, a gente vai ter 3 fotos com o paciente de frente, 2 fotos do paciente 45 graus, 2 fotos com o paciente em perfil. Esse é o padrão, é a documentação mínima necessária para você ter todos os lados do paciente abordados. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver as imagens. 3 fotos de frente com o paciente de lábios selados, o lábio repouso, que fica uma aberturinha, né? Fica uma pequena abertura no local, e o paciente com sorriso, de preferência sorriso espontâneo. Não adianta fazer aquele sorriso de louco, né? Dá um sorriso. Não dá certo, você tem que fazer o paciente dar esse sorriso aqui, ó, espontâneo. Que nem o que você faz, aí você faz careta quando você dá sorriso, né? Tá bom. Aí você aperta o olho. Em vez de você pede para ele dar sorriso, ele não sorri. Ele trava o sorriso e aperta o olho. Eu sou mal-humorado, por isso que eu não dou sorriso. Mas enfim, com sorriso, tem que ser sorriso espontâneo. O sorriso espontâneo é o mais difícil de conseguir. Esses são 3 pontos de frente, né? Vou voltar, vamos repetir. Lábio selado, repouso e sorriso. 45 graus, só em repouso. Tá? Só repouso, não precisa sorriso, não precisa nada. Então, 45 graus no lado direito e lado esquerdo em repouso. E o perfil, lado direito e lado esquerdo. Com essas fotos, que são 7, você contou as fotos? Não. Então, são 7 fotos. Com essas 7 fotos, você já tem uma documentação pronta para o seu paciente que, a cada sessão de tratamento, você vai ter uma foto dessa antes e vai ter uma foto dessa no retorno do paciente. Então, cada sessão dela, fotos assim antes e fotos assim depois no retorno do paciente. Ah, mas para tudo? Se você quer uma segurança jurídica, minha sugestão, sim, para tudo. Ah, é para tudo. Não adianta falar que não, porque não escapa. Pode ser necessário, em alguns tratamentos específicos dentro da harmonização, algumas fotos complementares. Então, por exemplo, toxina botulínica, a gente lida com a mímica facial. Eu preciso de fotos da mímica, algumas fotos chaves da mímica. Afinamento facial, a gente tem que saber se teve redução de gordura, então o perfil é muito importante, a região de pescoço é muito importante. Preenchimento facial labial, a gente vai trabalhar com uma foto que chama de 12 horas, que a gente pega um paciente de cima. Né? Então, são algumas informações complementares. A gente tem aquelas 7, mais algumas fotos específicas. Quando eu falo de toxina, por exemplo, olha, então aqui as fotos básicas, a gente já tinha falado, né? A mesma imagem, ó, foto de 45 oblíqua com foto, não tem por que tirar tantas imagens assim, tá? Só fazendo aquelas 7 funciona, mas o que interessa é isso daqui. Algumas posições de mímica facial, cara de bravo, sobrancelha erguida, cara de coelhinho ou de cheiro ruim, depende se o paciente tem dificuldade de entender a cara de coelhinho, você pede para fazer cara de cheiro ruim, ele vai entender. Pezinho de galinha, biquinho e beicinho. Biquinho e beicinho são diferentes, né? Você quer explicar? Não, porque eu não vou conseguir, porque eu tô travado. Tá bom. É que a gente fez a foto de toxina para você.
Então, essas 6 fotos complementares da mímica. Essas fotos mostram o grau de movimentação que o paciente tem. E dá para mostrar o resultado depois da aplicação da toxina. Então, é uma foto para comparar para o paciente muito boa. Porque o paciente fala, não mudou nada na minha testa. Você vai olhar, a testa está completamente diferente. Olha aqui, o paciente, dá uma olhada nessas imagens. Tá? Então, a gente tem essa imagem feita. Afinamento é uma foto um pouquinho diferente, porque eu peço sempre um biquinho em perfil. Porque o biquinho em perfil, ele marca o ligamento aqui na região do início do contorno da mandíbula, na área do mento, e ele define a região de papada. Então, a gente consegue ter uma visão direitinho daqui. Ó, quando faz o beicinho, faz o biquinho, ó, este pontinho fica marcado. Eu consigo ter uma visão direitinho desta área. Só em relaxamento, a gente não tem uma visão tão boa assim da papada. Então, aqui é um movimento extra. Precisa fazer isso? Não precisa, mas é bom. Se eu pegar uma foto regular, olha como marca menos. Ó, como ela marca menos. Ó, fica menos visível essa região. Fica indo da G bem marcadinha, né? Ela é bem definidinha. Ó, aqui mais, veja só, com o biquinho, ó, como fica bem definido. Então, a gente sabe se teve efetividade ou não do tratamento. Ainda mais quando a gente falava só papada, porque papada, a mudança às vezes é pequenininha, né? Então, tem que mostrar. E é uma foto de 12 horas que vai funcionar para você avaliar o contorno, simetria, ver a projeção de lábio, ver o complemento que as fotos de frente, de perfil, não oferecem. Então, uma foto de 12 horas quando vai lidar com o preenchimento. E para tirar essa foto, você pede para o paciente que está com o babador aqui preto, né? Ele levanta, então ele fica com isso para cima, e você vem daqui de trás e tira a foto. Então, você deita a cadeira, se tiver às vezes o paciente tem que estar deitado na cadeira odontológica, né? Ou ele levanta, você vem daqui de trás e tira. E agora a gente vai fazer o seguinte. Falei sobre os princípios, sobre a ideia, e a gente vai para a clínica, para o consultório. A gente vai mostrar como a gente fez o ambiente para fazer fotografia. Vocês vão ver que não tem nenhuma alteração no ambiente, porque a gente usa até um fundo falso. E eu vou mostrar como que a gente pode montar um estúdiozinho, que você vai ter com certeza como montar no seu espaço de trabalho. Isso aí. Certo? Então é isso aí. Espera aí que já estão voltando. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá, a gente está aqui na clínica. Vou mostrar para vocês 2 situações que a gente usa para tirar foto, que você pode usar para tirar foto. Aqui a gente tem um espaço, não é um espaço preparado para isso, é o corredor. Mostra lá o corredorzinho do vídeo, por favor. Ó, tá? Então, aqui é a entrada da clínica, né? Na entrada da clínica, vocês veem que tem um armário aqui. Esses armarinhos são dos nossos alunos. Bem nesta região tinha uma janela, só que a iluminação estava ruim, falou, não, vamos botar o armário que ele bloqueia a iluminação. Lembra que eu coloquei que a iluminação tem que ser artificial? Não é a iluminação natural? Então, a gente bloqueou a iluminação aqui. Coloquei um fundo preto. Lá um fundo preto não vale de cortina. Tem nada demais, é tudo adaptação regular. Fundo preto com varão de cortina, mas é isso aqui no chão que eu queria mostrar. Veja que tem a posição que os pacientes têm que ficar alinhados. Então, quando eu vou tirar uma foto de frente, o paciente vai ficar na setinha da frente. 45 graus, vai mudar 45 graus. 90 graus, vai mudar 90 graus. Então, o paciente sempre fica nessa posição. E a gente sempre vai tirar foto a pelo menos 1 metro de distância. Era mais ou menos o espaço que eu tinha, então funciona muito bem. O paciente centralizado, 1 metro de distância. A gente usa a máquina, não usa o telefone, né? Se você estiver usando o telefone, funcionaria do mesmo jeito. E você consegue ter a documentação feita. A padronização de posição. Lembrando, a lente da máquina ou do telefone, na altura dos olhos, você vai ficar estável e o paciente vai movimentar. Então, é isso aí. Então, enquanto eu estou focando aqui, deixa eu até ligar, já. Vamos tirar. Não, selfie não funciona. Como é que eu viro isso? Virei. Então, focando, tira uma foto de frente. Aí, o paciente vai virar 45 graus. Eu não mexi a posição, eu estou na mesma altura aqui do telefone. Eu vou lá e tiro uma foto 45 graus. Paciente 90 graus, não mexi o telefone ainda. Vai lá, eu tiro uma foto 90 graus. Um detalhe importante é que se vocês observarem as fotos que foram tiradas, ela foi tirada sem zoom, sem nada. Por quê? Para evitar aquela distorção. Quando eu quiser, eu vou pegar a foto e vou recortar só a área que me interessa, só a parte que me interessa. Com a foto feita dessa forma, a gente consegue pelo menos comparar o antes e o depois.
eu tenho uma foto que não foi editada, que não foi feito nenhum trabalho de edição para conseguir esses resultados. Daí você se pergunta, fala, poxa, mas esse espaço aqui você deixou para foto, você configurou ele para foto. Pois então, vamos lá no consultório que é fácil de explicar. No consultório, a área que a gente tem é de 12 metros quadrados, mais ou menos, que é um consultório, que é uma área regular de um consultório. Então, veja só, não é um espaço grande, mas ele tem um espaço confortável para o consultório. Tem armário, tem pia, a gente tem a bancada de trabalho aqui, equipa uma televisão. Na hora da fotografia, o que eu acabo fazendo? A gente precisa de um suporte com fundo preto, e aqui eu vou mostrar para vocês os bastidores do meu suporte. Se você pegar um cano, você vai numa dessas fábricas, uma venda de material de construção, você compra um cano, um só, e 4 cotovelos. Daí você corta nas proporções. Cotovelos. 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 Aí você simplesmente gruda, você tem uma armação. Em cima dessa armação feita de cano, eu peguei o mesmo pano que sobrou daquele lá e montei esse daqui. Foi costurado, foi feito um saquinho e a gente tem agora um fundo preto que eu uso para fotografia. Esse daqui em especial, a gente consegue até na hora de fazer filmagem ou qualquer coisa que a gente acaba usando para aula, o paciente deita no próprio fundo. Então ele cria um ambiente escuro aqui para poder fazer a apresentação, demonstração, qualquer filmagem de curso. Então acaba ficando prático para isso. Ixi, não chora, bicho. Aí, obrigado. Mas quando não é para isso, a gente usa para fazer a fotografia. Vem cá, assim, você de modelo. O que dá para usar, para quem não tem o painel, é fazer, sabe que nem cortina? Sabe cortina, rolon como aquelas que tem aqui? Você pode colocar na parede, você puxa para tirar foto do seu paciente, não está usando, você fecha de novo e fica só o rolinho lá e não atrapalha a estética do consultório. Também é uma opção. Essa iluminação aqui, a gente fez por conta da filmagem, tá? Não é normal, não está aqui para foto. A gente usa a iluminação daqui, só que quando a gente vai usar a foto, o ideal é que você tenha pelo menos um ring light para iluminar. Então, um ring light que pode ficar atrás até da porta, mas que você usa no momento da fotografia. E o tecido é importante que não seja reflexivo. Exato. Tem um detalhe, até bom que você falou, tem gente que gosta de usar aquele... Veludo molhado. Veludo molhado. Só que veludo molhado, assim, você passa a mão, ele fica com desenho, ele é esquisito. Para fotografia, para máquina fotográfica, bacana. Aqui é melhor pegar um desses fundos não reflexivos. É mais simples, ele não fica marcado da mão, ele não fica dobrado, não fica penteado, né? Os pelinhos do veludo ficam penteados. Para máquina fotográfica com flash, com uma iluminação mais profissional, não tem tanto problema. Mas para cá, não rola muito não. E daí, o que a gente faz? Você pode fazer exatamente o mesmo desenho que a gente fez lá no chão. Faz mais delicadinho, faz menorzinho, e o paciente vai ficar na mesma posição. Vai ficar na mesma posição. Aqui nessa situação, quando a gente alinha para só lembrar que o plano de Frankfurt, que ele passa, o plano de Frankfurt, ele passa na anatomia humana, no forame infraorbitário e na região do tragus. Então, esta linha entre tragus e forame infraorbitário precisa estar paralela ao solo. Então, eu alinho aqui na hora da fotografia e o fundo, na verdade, movimenta ele quando precisa. Nessas situações, dependendo do espaço, muitas vezes eu mesmo faço o movimento. Eu não fico de frente aqui, mostra aqui, ó. Então eu faço a minha marcação. Às vezes o paciente tem dificuldade de andar esses 45 graus ou movimentar. Você pode fazer marcações no chão, imagina o seguinte, o paciente sempre vai ficar nessa posição. Eu estou nessa posição de frente. Quando eu mudo para a minha posição de 45 graus, o fundo vai lá e muda também. Quando eu vou para o outro lado, para outra posição de 45 graus, o meu fundo também vai. É uma outra alternativa, que você não precisa movimentar o paciente. Você se movimenta, daí você que tem que ter as marcações. Eu prefiro que o paciente se movimente, porque eu consigo fazer com que a câmera fique sempre no mesmo local, e o paciente que movimenta. Então, tá de frente, vai movimentar 45. Eu não mexi, a posição padrão da foto continua igual. Movimenta 90, padrão da foto igual. E o fundo vai simplesmente navegando para um lado e para o outro para deixar o fundo escuro. Então, desse jeito, a gente consegue padronizar. O mais importante é que você não use luz da janela, porque agora, por exemplo, por volta do meio-dia, tem uma iluminação. Se eu tirar uma foto, se eu fizer exatamente essa mesma fotografia, usando só a luz natural, às 6 da tarde tem outra iluminação. Aqui o sol bate pela manhã, à tarde tem menos sol.
então fica tudo muito confuso. Então o ideal é que a gente não esqueça a janela. Se você tiver uma forma de colocar um blackout na janela, daí você vai usar só a luz ambiente. Usa a luz natural que você tem e o complemento com uma ring light, se for possível. Ring light é super simples, é um tripézinho simples como esse. Você pode deixar atrás da porta, sem incomodar, sem atrapalhar, dentro de um armário, sem ficar ocupando muito espaço, se você não tem uma disponibilidade muito grande de espaço. Mas consegue tirar fotos desse jeito. O mais importante é criar a padronização e criar o hábito de tirar as fotos sempre antes do tratamento. Faz antes do tratamento, faz depois, faz depois, faz depois. Tenha continuidade nessas fotos, que assim você se protege juridicamente. É isso aí. Certo? Eu espero que tenha clareado a ideia para vocês. Viram que não é uma revolução muito grande, eu não falei de equipamento, estou falando do telefone que você tem. O mais importante é padronizar a forma como vai tirar. E acho que com isso vocês conseguem, pelo menos, criar esse hábito. E a ideia não é dificultar, colocar um monte de equipamento, um monte de coisa. Tem que ser simples, porque a correria do dia a dia, se você tiver que parar para ficar fazendo book do seu paciente, você não trabalha. E tempo é dinheiro. Então, o negócio é simplificar. Você viu que para simplificar dá. Né? Então é isso aí, gente. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau. Até a próxima aula.